Glória a Jesus. Capítulo de número 6. Ou melhor, capítulo de número 8. Versículo de número... Aleluia, Jesus. Versículo de número 23. Depois você vai abrir o capítulo 14. Versículo de número 22. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Se coloquem de pé e reverencem a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma palavra muito conhecida da igreja. Glória a Deus. Uma situação muito narrada na igreja, na casa do Senhor. Um versículo muito conhecido por todos os irmãos que são leitores e que são aptos e que gostam de ter a palavra de Deus como primeiro alimento na sua casa. E o livro ou Evangelho, segundo escreveu Mateus, é um evangelho muito conhecido e pregado. Louvado seja o nome do Senhor, nos cultos de rua, nos cultos que nós denominamos como os cultos evangelísticos. Mas esse capítulo e esse versículo, ele me chamou a atenção por alguns dias. E ele tem ardido em meu coração. E para quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu abri uma campanha. Louvado seja o nome do Senhor, ao qual o Senhor me deu um tema. E eu queria utilizar deste tema nesta noite. Eu queria que você olhasse para alguém que está ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. E dissesse com um olhar bem firme, bem fixo para esta pessoa. E dissesse a ela assim: a tempestade, o vento contrário, não podem te paralisar. Quando o Senhor me deu essa mensagem dentro do meu quarto, eu estava num momento muito difícil, porque todos nós passamos momentos difíceis na vida. Não tem ninguém aqui isento de não passar por alguma prova, por alguma luta. Não tem ninguém aqui isento de um dia difícil, de um dia amargo, de um dia de fel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Todos nós que estamos aqui passamos por dias difíceis, mas não permanecemos nos dias difíceis, porque sabemos que o Deus a qual nos chamou, nos capacitou para passarmos pelos dias difíceis. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você não pode permanecer num dia difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver Mateus escrevendo que os discípulos já estavam com uma comunhão e uma intimidade muito profunda com Jesus. Eles estavam caminhando com Jesus e a Bíblia diz que por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Pessoas eram, louvado seja o nome do Senhor, libertas, porque o Senhor liberava palavras proféticas sobre a vida de muitas pessoas que ali estavam. A Bíblia diz que pessoas endemoniadas eram curadas, pessoas que tinham problemas na saúde eram restauradas a sua saúde, e por onde Jesus passava, a fama de Jesus se espalhava. E quanto mais Jesus andava, mais ele era visto e mais ele era falado por onde ele passava. Porém, louvado seja o nome do Senhor, Jesus estava rodeado de uma multidão. Jesus estava também com os seus discípulos, mas a missão de Jesus era ensinar os discípulos, louvado seja o nome do Senhor, acerca do seu evangelho, acerca do que Deus estava fazendo com aquela humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós vamos ver Jesus chamando a atenção dos discípulos, Jesus falando para os discípulos que era necessário que eles entendessem, louvado seja o nome do Senhor, o que estava acontecendo, que eles deveriam, louvado seja o nome do Senhor, guardar tudo que eles estavam vivenciando naqueles momentos, pois eles seriam a continuidade do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor.
Porém, os discípulos estão no capítulo de número 8, no livro de Mateus, a qual nós lemos. Os discípulos estão passando por uma tempestade dentro de um barco, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus está à proa do barco dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que vem uma grande tempestade, e aquela tempestade movimenta o mar a qual o barco estava, e a Bíblia diz que aquele povo começa a se atemorizar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles lembram que Jesus está à proa do barco, então eles vão até o encontro de Jesus e vão despertar Jesus do sono, vão pedir socorro para Jesus, porque eles sabiam que Jesus poderia fazer, louvado seja o nome do Senhor, aquelas tempestades se acalmar, aquele vento se cessar naquele momento. Então a Bíblia diz que eles se enchem de uma força e vão até Jesus pedir socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se levanta, ele já levanta com uma palavra de exortação, dizendo para eles: homens de pequena fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus está se referindo a eles como homem de pequena fé, Jesus está dizendo: vocês não creem naquilo que eu já fiz. Vocês andam comigo, mas não conhecem a mim. Vocês estão comigo, mas não entendem. Louvado seja o nome do Senhor, quem me enviou, quem me trouxe para este lugar. Aleluia! Eu louvo a Deus, porque Deus, irmãos, é Deus que testifica no coração do homem aquilo que se deve ministrar. Enquanto o pastor Reginaldo, louvado seja o nome do Senhor, lia o livro de João, capítulo de número 14, nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, também os discípulos, louvado seja o nome do Senhor, com o coração endurecido, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz no livro de João, a qual foi lido, capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em meu Pai, na casa do meu Senhor há muitas moradas. Mas os discípulos estavam com medo dentro do barco, com medo da tempestade que estava acontecendo do lado de fora. Então eles resolvem chamar a Jesus, e a Bíblia diz que o Senhor repreende aquele vento, repreende aquele mal, e eles dão seguimento, louvado seja o nome do Senhor, à sua trajetória. Mas agora no capítulo de número 14, a qual nós acabamos de ler no Evangelho segundo escreveu Mateus, os discípulos estão passando pela mesma situação. Lá no capítulo de número 8 vai se finalizar este versículo, os discípulos dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que quando se levanta a tempestade que estiver de pé tem